E se você está pensando em comprar o primeiro carro elétrico, a pergunta que deveria se fazer antes de olhar autonomia, bateria, tecnologia é: você sabe quanto custa manter o seu carro hoje? E como esse olhinho aqui tá feio, eu vou deixar o óculos aqui para a gente continuar esse racional. Bom, a primeira coisa que a gente tem que analisar é o seguinte: vamos lá. Hoje o seu carro, quanto de IPVA você paga ao ano? Quanto de combustível você está gastando por mês? Multiplica isso por ano. Normalmente a gente fica de 3 a 4 anos com o carro, né? Isso também influencia. Vamos somar aqui manutenção, gastos com revisão. Eu vou trazer todo esse detalhamento para vocês. E nesse vídeo eu vou trazer o cálculo real. Vou usar o meu carro atual, que é um Honda City Hatchback, e vou trazer os números aqui na ponta do lápis. Com isso a gente vai conseguir analisar aqui se faz sentido ou não. É uma análise por números, sem muita emoção. É lógico que a gente sempre quer trocar de carro, né? A gente sempre quer um carro novo. Eu normalmente troco de carro a cada 3, 4 anos. E eu pensei, bom, se eu for para um carro elétrico e ficar ali 4 anos com ele, qual vai ser o custo de manutenção? Mas primeiro eu tenho que saber do meu. Eu tenho que saber o preço do IPVA, desses custos. Vamos comigo para essa análise? Então a primeira coisa que você tem que fazer é levantar o valor do seu carro. No meu exemplo, é um Honda City Hatchback XL. A tabela FIP dele fica ali em 99 mil. Se eu for nessas supervalorizações de usado, eles vão oferecer lá os seus 85 mil, não faz sentido, eu perco muito dinheiro aqui. Então vou colocar ele para vender no particular. Além disso, como é um carro de 100 mil, eu tenho 4% de IPVA por ano. Isso vai dar ali uns 16 mil reais em 4 anos. O cálculo que eu estou fazendo é multiplicando o ano e eu colocando 4 vezes, que é um tempo razoável para eu ficar com o carro. Além disso, eu gasto aqui entre viagens de vez em quando, idas ao trabalho, levar a criança na creche, um uso normal, uns 800 reais de combustível por mês. E isso dá uma grana. Olha aqui quanto é que está dando. Ó, vou colocar aqui para vocês verem. Então vai somando aí esses pontos. A manutenção e a revisão desse carro fica em média ali 1.800 a 2.000 reais por ano. Isso também é um cálculo importante. Em relação à desvalorização, não é tanto porque o carro já teve uma desvalorização, não é um carro zero. Ele está indo ali para o seu terceiro, quarto ano. Então, ele já teve uma desvalorização e o Honda não se desvaloriza tanto assim. Inclusive, esse é um ponto negativo para os elétricos. Eles têm uma certa desvalorização, mas não é nenhum bicho de 7 cabeças. Então, vamos lá. Aqui, ó, a opção. Vocês estão acompanhando os números. E olha quanto eu gasto em 4 anos. Isso é o custo do meu carro. Faz esse cálculo, escreve numa folha de papel e traz essa informação. Mas eu preciso te falar aqui agora. Isso não é somente sobre números, é sobre decisão. Quando você toma a decisão, você tem que seguir com ela. E aí, você vai estar satisfeito de seguir com a decisão de pegar um carro desse, por exemplo? Será que você vai ficar feliz? Então é isso que é importante. Nos outros vídeos eu faço comparativos, mais para a gente trazer uma percepção de valor. Agora, nunca você vai conseguir acertar no bumbum da mosca. Você consegue perceber que em 4 anos eu gasto praticamente 80 mil reais para manutenção do meu carro. E isso entra no cálculo. Vamos analisar as questões do Geely especificamente, que foi um carro em que eu estou pensando em adquirir. Aqui no Rio, a gente sai de 4% para 0,5% no IPVA. Isso já é uma economia. O combustível também é um outro ponto. Eu deixo de gastar com combustível e aí aqui um adendo. Se você mora em casa, é muito mais tranquilo você fazer esse cálculo. Aqui no Rio de Janeiro, eu vou olhar o quilowatt-hora cobrado pela Light. No meu condomínio, especificamente, eu tenho uma empresa que faz a leitura desse carregador e ela me cobra 1,30 por quilowatt. Se a bateria do meu carro tem 40 kWh, eu tenho que somar esse 1 em 30 vezes 42, vamos colocar assim, 44, porque você tem uma pequena perda no momento da recarga de um carro elétrico. Fazendo esse cálculo, eu coloco a média de quilometragem que o carro faz, quantas vezes eu vou carregar ele na semana e eu consigo chegar a esse valor. É muito menor. Um outro ponto são as revisões. Ela já é tabelada e muito mais barata do que a que eu faço hoje no meu Honda. Um ponto importante. Ah, é a cada 20 mil rodados. Tá, eu não rodo isso, então eu tenho que fazer essa revisão por ano de qualquer forma. Mas a economia está aqui. Agora, o seguro é uma coisa muito pessoal. No meu caso, saindo do meu carro que está avaliado em 100 mil, para o Geely EX2, a minha corretora trouxe a informação que ficou R$ 500 mais caro anual. Então tem um custo maior. É lógico, eu estou saindo de um carro de 100 mil para 140. Isso influencia. Além de que também algumas peças podem ser mais caras. E o que eu quero trazer para você aqui não é só um número simplesmente. Primeiro, eu saí de um carro de 3, 4 anos e vou para um carro zero. Essa desvalorização tem que ser calculada. Além disso, eu consigo aqui prever uma desvalorização um pouco mais normal no meu Honda. É um carro já conhecido e confiável. E eu vou para um carro que, mesmo sendo muito bom, muito interessante, ainda estão testando.
aqui no Brasil. E é o mais vendido da China, tudo bem. Mas aqui a gente ainda tem alguns pontos que têm que ser analisados. E aqui entra um erro que muita gente comete. Eu olho, o meu carro vale 100, eu estou indo para um de 135, então é 35 mil reais de diferença. Não, se eu vou ficar 4 anos com esse carro, eu tenho que olhar o custo disso. E no elétrico, o custo é menor. Praticamente paga a diferença. Então, será que vale a pena a gente fazer esse movimento? Bom, antes de responder isso, no meu caso, você já está vendo que vale e eu quero fazer esse movimento. Mas, além disso, qual carro eu vou pegar? Então, será que é o Geely? Pode ser o GAC Aion T. Pode ser o MG Urban. Cara, vai depender muito. Sendo bem sincero, esse daqui tá me chamando a atenção. Gostei das opções, é um carro bem completo e tem alguns outros pontos também que eu já falei em outros vídeos. Mas o que eu quero trazer para você é pega esses cálculos simples, essas informações que estão aqui e faz o seu cálculo. Não deixa alguém falar assim, não, porque não vale a pena. Cara, já ouvi muito falar, carro elétrico pega fogo. Gente, pelo amor de Deus, aonde você está vendo que carro a combustão também não pega? Vira e mexe, você está na estrada, o carro aquece, pega fogo. Esses dias eu estava aqui, uma Land Rover estava pegando fogo. Falei, gente, que isso? E não era elétrico. Então, assim, não se deixe enganar por pessoas que, primeiro, estão querendo vender elétrico, não é o meu caso. Aqui eu estou querendo fazer uma transição inteligente. E, além disso, em relação à autonomia, você já tem vídeo comparativo aí, inclusive eu fiz aqui de alguns elétricos de entrada. Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, curte esse vídeo, mas além disso, tá? Salva para você depois ver com mais calma novamente essas informações. Obrigado pelo teu tempo aqui nesse vídeo e até uma próxima.